sejam todos muito bem-vindos, muito boa tarde para todos que estão chegando aqui no meu Instagram, no Instagram aí da Rede Aurora, para todos que estão aqui chegando também no Instagram da Thaís, que está aqui ao meu lado, né? A gente que está aqui com um coração muito feliz de ter mais um programa Mãe Atípica e falando de um tema que trouxe um grande debate durante a semana, né? Chegou até nós, né, Thaís? Sim, uma denúncia, né, Jéssica? Uma denúncia. A Thaís aqui é nossa advogada especializada em pessoas com deficiência e está sempre aqui com a gente, né? Colaborando com as suas informações, com toda a sua técnica e todo o seu conhecimento. A gente recebeu uma denúncia, né, de uma mãe, onde nos procurou para poder estar falando, né, que ela não quer deixar o caso do filho dela ser passado, né? Ela quer que se resolva, quer que traga tudo à verdade e seja esclarecido, né, o que aconteceu. O caso dela é de uma criança de 6 anos, né, e que apresentou marcas de agressão no corpo, onde ela mostrou pra gente as fotos. Ela tem até um vídeo que tá aí na internet. Esse vídeo tá na nossa página, não é, Thaís? Sim, Jéssica. O vídeo nós colocamos lá no nosso Instagram, né? E, inclusive, a mãe também falou com a gente, né? Isso. Tivemos também na casa da mãe, podemos conversar. A Thaís também pôde ver também as fotos. A mãe fez um boletim de ocorrência e está sendo investigado o caso. E a gente resolveu trazer aqui para o programa, primeiro porque a mãe nos procurou, né? Confiou na gente em trazer essa informação, confiou no nosso tato de falar sobre isso, porque é um assunto que é muito sensível, né? Quando a gente fala, não é apenas uma informação, mas é um assunto que é tratado de forma sensível, porque não é só mais uma criança que sofreu uma agressão, mas isso pode acontecer com várias outras crianças autistas e se não já está acontecendo. E talvez muitas mães, parentes, amigos que estão aqui online ouviram falar, aconteceu com você, ouviram com o vizinho acontecendo e a mãe não teve coragem ou não soube, né, para onde ir, não é verdade, Thaís? Sim. É importante falar que essa mãe vai estar ao vivo aqui com a gente daqui a pouquinho, né, Jéssica? Ela está chegando aí para conversar com a gente e explicar o que aconteceu. É verdade. Essa mãe vai estar aqui falando sobre o caso. Nós vamos estar, assim, acolhendo todas essas informações. Porque o programa não é apenas informativo. Nosso programa é acolhedor. Porque eu sou uma mãe atípica. A Thaís, ela é uma advogada, mas ela também fez uma pós em psicologia, né, Thaís? Sim. E a Thaís tem todo esse trato de lidar com as famílias atípicas de uma maneira muito especial. E essa é a nossa missão, assim, trazer não só acolhimento como informação. E eu gostaria de estar, assim, agradecendo quem está entrando, mandar já um abraço, né, para vocês, Connect Media, Recel, a Tamara, psicopedagoga. A Tamara também esteve com a gente lá na casa da mãe, né? Sim, sim. E a Tamara acompanha o filho, acompanha a criança no seu tratamento, também pôde ver as marcas, né, de contenção. Contenção, a pergunta é essa, né? Ou agressão, né, Jéssica? Ou agressão, né? Essa é a pergunta, é o tema que a gente está trazendo aqui hoje. Contenção ou agressão na crise de autismo. Quando a gente recebeu as fotos, e muitas das vezes a gente vai mostrar para uma pessoa, muitas pessoas falam assim, mas eu acho que ele estava em crise, né? Eu acho que foi uma crise do autismo, e aí precisou pegar com mais força, precisou ser mais enfático, porque a criança é mais agressiva. Será que é isso? Será que realmente é isso que aconteceu? Ou será que é um despreparo, né, das pessoas que estão lidando com a criança naquele momento? E tem a marca no rostinho dele também, né, Jéssica? Porque uma contenção de crise com uma agressão no rosto é uma coisa que marca muito essa criança. E não só uma agressão, mas um abuso realmente, né? Porque você tocar no rosto de uma pessoa para bater é algo que humilha, né? Então, é uma coisa que a gente precisa realmente verificar o que aconteceu, porque além da agressão, ainda tem a humilhação que essa criança sofreu. E assim, gente, lembrando que é uma criança que é um autista não verbal nível 3. Então, a gente não sabe ainda o quanto que ele foi impactado psicologicamente. Ele ainda não consegue demonstrar fisicamente quem fez, como ocorreu. Então, é tudo muito... A gente tem que tratar com muita sensibilidade o assunto, porque a gente tem que ir por investigação, né? Foi
no boletim de ocorrência foi pedido as câmeras, não é isso? Sim, Jéssica. Vamos chamar essa mãe pra gente conversar com ela? Vamos lá, a mãe agora chegou. A gente vai fazer um comercialzinho aqui antes, tá? E daqui a pouco a gente vai estar aqui junto com a mãe, trazendo mais informações com a gente aqui. GTV Manager, a plataforma oficial da Rede Aurora de Comunicação. Mais que um aplicativo, um sistema multimídia de TV, rádio, jornal e podcast. TV, assista nossa programação 24 horas, ao vivo, sem parar. Grade, aqui você acompanha a lista diária de programação e fica por dentro dos seus programas favoritos. Rádio, ouça a nossa programação musical eclética e variada, feita cuidadosamente para todos os públicos. Podcast, não deu para acompanhar o seu programa favorito ao vivo? Aqui você pode ouvir e baixar para acompanhar quando e onde quiser. Em podcast, todos os nossos programas ficam disponíveis em áudio para você acompanhar a sua programação favorita, jornal. Aqui você acompanha todas as notícias da sua cidade e região, pelo Jornal Aurora e pelos portais parceiros da Rede Aurora e direto no aplicativo. A mídia é um sistema que disponibiliza todos os conteúdos da emissora, como as participações dos seus convidados favoritos e, claro, todos os programas. Você encontra tudo aqui. Baixe agora mesmo o aplicativo da Rede Aurora e tenha uma experiência única na palma da sua mão. Acesse app.redeaurora.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code. Rede Aurora, mais que TV. Todas as mídias em um único play. Voltamos. Estamos aqui agora com a Ana. A Ana é a mãe que nós estamos falando. Boa tarde, meninas. Boa tarde a todos. A Ana é a mãe do Pietro e agora a gente vai poder falar com mais detalhes, não só sobre o caso, mas também como ela, como mãe, quando recebeu o seu filho com as marcas e tudo o que aconteceu e como que a família está. Porque esse programa não é apenas para relatar um fato, mas é para acolher e para mostrar a toda a comunidade autista, para os pais, para os cuidadores, que vocês têm voz e que nós estamos aqui para ouvir vocês e que esses casos não podem passar despercebidos, porque um caso ajuda o outro. Muitas das vezes o outro se identifica porque viu o que está acontecendo aqui e fala, agora eu sei como fazer, porque a Thaís disse pela lei que eu tenho esse direito, que a Ana me disse como que aconteceu. Então, antes de passar aqui para a Ana, para a gente fazer umas perguntas para ela, eu quero agradecer a todos que entraram. Já falei da Tamara, psicopedagoga, um beijo enorme para vocês. Elielson, um abraço. A Letícia foi mediadora das meninas, um beijo, saudade de você. Alexandre, meu professor de psicanálise, gente, que legal. O Alexandre disse parabéns pelo trabalho maravilhoso, Jéssica. Importantíssimo diante das dificuldades que enfrentam. Um grande abraço. Ó, quem sabe você vem aqui com a gente, tá aqui no programa também, tá? Vai ser maravilhoso. A Núbia também, um grande abraço. A Kathleen. Claudinha Menezes, minha professora de canto, uma pessoa maravilhosa. Gente, vocês são ótimos. Camila Coutinho. Então, assim, muito obrigada pela participação de vocês e continue enviando aí um aviãozinho para as outras pessoas para estarem participando com a gente. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Ana, quando você nos procurou com as fotos e nos relatou tudo mais, eu cheguei até a falar com você que eu comecei vendo as fotos, eu parei assim, né? Porque no começo eu fiquei assim tão chocada, porque eu conheço o Pietro, né, gente? Ele faz terapia junto com as minhas filhas. Então, assim, eu conheço o Pietro desde pequenininho. E ver as marcas, né, nele, me trouxe, assim, um estado de choque. E eu fico imaginando como que foi para você quando recebeu ele da instituição, porque você deixou ele bem, né? Sim. Arrumadinho, uniformizado, tudo direitinho, e você pegou ele, sim, todo machucado, né? Como que foi para você isso? Não foi fácil, realmente. A gente como mãe, né? A gente
nunca espera que aconteça com a gente. Eu realmente levei o Pietro para a escola normal, direitinho, uniformizado, tomou banho antes de ir, então ele estava todo direitinho. E eu cheguei na escola para buscá-lo, ainda parei para poder conversar tanto com a professora e o mediador próximo ao pátio, onde ele ficou correndo. E ele gosta muito, ele fica agitado, ficou correndo para lá e para cá. E realmente eu não reparei a mancha no rosto. Até depois eu chorei muito, me culpei muito por isso, porque eu poderia ter visto lá na hora e eu não observei. Um detalhe que eu passo, né? Agora eu falo para todas as mães: observem os seus filhos, sabe? Quando a gente for buscar, para a gente possa ver se tem alguma coisa diferente. E fui buscá-lo, aí assim chego em casa, que minha tia, que estava lá em casa comigo, minha mãe e meu esposo, né, logo reparou aquilo vermelho. A princípio nós achamos que ele poderia até assim, encostado no carro e ficou marcado, porque estava marcado. Depois que nós observamos que estava roxo. E quando nós fomos tirando a roupinha dele para tomar banho, porque ele se regula na água. Quem conhece sabe que o Pietro ama água. E quando fui tirar a roupinha para dar banho nele antes de jantar, que eu vi as marcas roxas, tanto de um lado quanto do outro, e aquilo dali já me apavorou. Já fiquei muito apavorada, muito assustada naquela situação, porque eu não conseguia entender o que tinha acontecido, como até agora, né? Eu ainda não consegui, perante a todos, quero te explicar, eu ainda não vi as imagens, eu não sei o que aconteceu, mas uma coisa eu posso garantir, que ele foi bem para a escola e voltou com aqueles hematomas. E, assim, é um relato muito forte, porque quando a gente fala de hematoma, né, é de uma criança de 6 anos, gente. A gente está falando de uma criança de 6 anos, a gente não está falando de hematomas em um adulto, que às vezes rolou numa briga, né, às vezes brincando com outra criança. Não, a gente está falando de uma criança de 6 anos, com hematomas de quem foi agarrado, né, pelos braços. Chegava assim. a ter a marca do dedo roxo, sabe? Então, assim, é essa pergunta que a gente questiona. O que aconteceu? Foi uma contenção de uma crise de autismo ou foi uma agressão, né? Não, para mim, nitidamente foi uma agressão, até porque quando eu vi a marca roxa, a primeira coisa que vem à mente, você olha o pulso, você olha a mente. Quem é mãe atípico sabe que quando as crianças começam se desregulando, a primeira coisa que a gente... Mãos seguras, para as crianças segurar as próprias mãozinhas, segura os bracinhos. Então, assim, ele não tinha marca nenhuma no braço, na mão. Até hoje eu tô sem entender por que foi só na cintura, como se agarrassem ele pelas costas, e aquela marca no rosto muito forte, a ponto de estar roxo. Depois pode passar as imagens para quem às vezes não viu, ainda não conseguiu ver como estava, mas foi muito apavorante. Meu marido ficou nervoso, claro, minha tia, minha mãe. Nós ficamos muito nervosos na hora e a primeira coisa que nós fizemos, terminar o banho e vamos direto para a escola. Jéssica, vamos esclarecer uma coisa aqui, porque a gente sabe que na rede social as pessoas gostam de julgar sem saber. Nem a gente que está aqui sabe o que aconteceu. Eu não sei, eu mesmo então, não tem como quem está lá fora julgar o que aconteceu. Mas essa questão da marca que ele estava no rosto, é bom a gente esclarecer que ele é uma criança de pele clara e ele estava correndo. Então, poderia facilmente se confundir com aquelas marquinhas vermelhas que ficam quando a criança de pele clara fica correndo, fica agitada. As crianças realmente ficam, porque pode quem está nos assistindo pensar como que essa mãe não viu, né, que estava vermelho. Mas ele estava correndo, é uma criança de pele clara, então tudo isso pode influenciar na tonalidade da pele naquele momento. E assim que ela viu, ela buscou fazer o que é de direito, né? Sim. E aí, depois que você deu banho, que você acalmou o Pietro, né? Assim, isso. Qual foi o seu sentimento? Você decidiu que, não, amanhã eu vou na escola, vou conversar, não, eu quero... Não, eu não deixei para amanhã, eu fui na escola na mesma hora. Ah, ele estuda de manhã? Ele estuda à tarde. Ele foi de 1 às 5 para a escola. Então, assim que eu vi, 5h30, 5h20, que eu consegui terminar de dar banho, imediatamente eu voltei para a escola.
onde eu procurei um responsável da escola, mostrei, fiz questão de levá-lo. Eu já tinha tirado as fotos e já tinha feito o vídeo, mas eu fiz questão dela ver pessoalmente a pessoa que me acolheu, como estava, inclusive uma das marcas roxas, estava assim o sobressalto do dedo, o relevo, né, do dedo, de tão forte que estava. Então eu fiz questão e imediatamente eu voltei para a escola, né? Ela me explicou que o responsável, no caso da diretoria, não estava, que o mediador também já tinha ido para casa, mas queria passar o caso adiante, inclusive para o setor jurídico, para poder no outro dia eu estar retornando na escola. E assim eu fiz. E você conseguiu voltar no outro dia para a escola normalmente? Não consegui dormir, né, minha filha? Imagina. Não consegui dormir, preocupado, dormi agarrado com ele, eu passei pomada, porque fiquei... Na minha concepção de mãe, o que mais me doeu foi saber que meu filho não sabe falar. Ele não sabia gritar, ele não sabe falar. Então, para mim, como mãe, eu só ficava pensando que eu não estava ali para poder ajudá-lo. Que eu queria era ajudá-lo, eu não estava ali para defendê-lo como mãe. Então, para mim, isso foi... Eu não consegui dormir. Eu passei mal, minha pressão foi nas alturas, mas a minha preocupação é se ele estava sentindo dor. Porque até isso eu fiquei preocupada na hora de dormir com ele, porque como estava tão roxo, no mínimo deveria estar muito dolorido, e ele não sabe falar. Então, foi tenso, foram uma noite em clara, né, e aguardando ansiosamente no outro dia para voltar, porque tudo que eu queria, e por isso que eu fiz o vídeo, tudo que eu queria era ter acesso às imagens para poder ver e entender o que aconteceu. Na minha concepção de mãe, foi uma agressão que fizeram com meu filho. Então, por isso que eu fiz aquele vídeo junto com a minha cunhada, porque a todo momento o que eu queria era ter uma satisfação do que aconteceu e quem fez, porque eu luto por justiça. O que eu luto é por justiça, porque quem fez aquilo com o Pietro pode estar fazendo nesse exato momento com outra criança. Então, essa é a minha maior preocupação. E o foco é realmente a justiça, porque eu quero eu quero ver as imagens que eu ainda não tive acesso, para ver o que realmente aconteceu, porque a pessoa fez isso e que a pessoa seja julgada, né, lógico, dentro dos direitos, né, que não cabe a mim julgar, mas como mãe eu quero sim justiça pelo que aconteceu com meu filho, para que não se repita, né, que outros Pietros não venham estar passando por isso. E em relação ao vínculo dele com a escola, você informou pra gente que ele foi dispensado, é isso? Ele foi dispensado da escola, o mediador? Sim. No mesmo dia, quando eu cheguei e relatei, a pessoa que me falou que ia estar passando por setor responsável, né? E no mesmo dia, eu acabei de retornar em casa, eu recebi um áudio da pessoa dizendo que ele já tinha sido dispensado, que ela e a diretora já estavam averiguando as imagens, que até então, no momento, não tinha visto nada, mas eu já comecei a achar estranho. Por que se não viram nada e já dispensaram o rapaz? Por que mandaram ele embora, se não viram nada? Porque, na minha concepção de mãe, alguma coisa tinha, né? Como diz o ditado, algum angu tinha debaixo, algum caroço tinha debaixo desse angu. Mas, enfim, eu não posso julgar ainda enquanto eu não tiver acesso às imagens. E quero agradecer, posso aproveitar esse momento? Não posso deixar de agradecer a tantas mães, tantas pessoas, né? Não só mães atípicas e típicas que começaram a me mandar mensagem de apoio, a me ligar, me dando força. Vocês não sabem o quanto a mensagem de vocês me fortaleceu e tem me fortalecido. Inclusive, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso também. Quantas mensagens eu estou recebendo de mães que passaram por esse tipo de agressão com o filho, por agressão psicológica, por maus trato em escola. Então, assim, eu não vou citar nomes dessas mães, mas são muitos relatos que eu vi. Mães, assim, falando, Ana, parabéns, nunca vi essas mães. E me mandando, assim, pela coragem, pela força e a coragem que eu tô tendo, de botar minha cara na frente, de dizer o que aconteceu, de relatar e de querer justiça. Porque muitas foram silenciadas pelas escolas, muitas foram silenciadas pela própria família, sabe? Aquilo assim que nada, tira daquela escola e troca de escola e acabou.
Eu tive um relato de uma mãe que trocou a filha de escola 7 vezes. 7 vezes. Parece, a sensação de impunidade parece que é os nossos filhos que estão errados. Parece que o erro é nos nossos filhos, mas não é. Eu quero dizer para essa mãezinha que deva estar assistindo agora, o erro não foi da sua filha, o erro não é do Pietro, o erro é, infelizmente, das escolas e mediadores que não estão preparados e adaptados para os nossos filhos. Sim, esse é um ponto muito importante que a gente vem martelando bastante aqui no programa sobre isso. A gente está engatinhando, né? Quando a gente fala de inclusão nas escolas e adaptação, a gente está engatinhando, né? Eu acho que todas as escolas estão em processo de aprendizagem, né? Acho que não existe ainda uma escola completa, né, em que esteja incluída, mas ao menos uma escola que ouça os pais, ao menos que trate com carinho as crianças, e o aprendizado vai vir com o tempo, mas o respeito e o carinho é importantíssimo. Não dá realmente para falar assim, Ana, deixa isso para lá, não vai dar em nada. Realmente o que você está fazendo, o que a gente está fazendo aqui é dizer o seguinte para a sociedade: a gente não aceita que uma criança seja machucada, seja ela autista, e seja justificada porque ela é autista. Isso que a gente não quer aceitar. A gente quer uma sociedade, a gente quer escolas, em outros ambientes também, sem ser escolas, em que saiba lidar com as nossas crianças. E mesmo que entre em crise, não é de qualquer forma que você segura uma criança, não é de qualquer maneira que você agarra uma criança. Existe toda uma técnica e é importante ficar atento em relação a isso. A Ana, depois que você deu banho no Pietro e tudo mais, você relatou que você foi à delegacia fazer um boletim de ocorrência. No outro dia. Foi aonde eu retornei para casa esperando, então. A pessoa me falou que ia entrar em contato com a diretora, com o setor jurídico, ia verificar as imagens para poder me dar um posicionamento. No outro dia eu voltei à escola, porque aí eu já queria uma posição do que aconteceu. Não só que mandou o mediador embora. E a pessoa relatou que a filmagem era muito grande, são muitas horas de filmagem e que não dava para ver assim tão rápido e que ia precisar um pouco mais de tempo para ver, enfim. Mas ao momento nenhum Ana, vou te mostrar a imagem, porque o que eu esperava, né, o que a gente quer ser abraçado pela escola, lógico que nenhuma mãe quer passar por isso, mas ao menos dizer, olha, eu não posso te entregar a imagem, mas eu vou colocar, você vai ver, vai tirar suas conclusões como mãe, e daí a escola vai te dar apoio de você procurar polícia, justiça, o que você tiver que fazer. Mas não, eu não me senti acolhida. Eu me senti assim, tem que olhar as imagens, não é com tempo, e a gente precisa de tempo para ver com calma, e volta para casa e depois resolve. E não, meu filho estava roxo. Falei, não, então agora imediatamente. A pessoa que nos ouviu ainda falou assim, você vai na delegacia agora? Eu falei, agora. Do jeito que nós estamos aqui, nós vamos direto para a delegacia. Eu vou fazer o boletim de ocorrência, vou fazer corpo de delito, vou fazer tudo o que tiver que fazer, porque não vai parar por aqui. E nós vamos atrás até o fim, descobrir o que aconteceu, para me poder ver as imagens de quem fez isso e que a justiça pune como tenha que punir, mas que não passe em branco. Thaís, esse foi uma postura correta? É isso que você indica para as outras mães, que ao ver marcas na criança, faça um boletim de ocorrência, antes tente conversar com a escola? O que você orienta em relação a uma situação como essa? Mesmo que de uma forma menor, digamos assim, de marcas, mas o que você orienta em relação a isso? É muito complicado a gente orientar de forma geral, né, Jéssica? Porque cada caso é um caso, é único, mas assim, o que ela fez foi correto. Ela tentou resolver de forma administrativa, pelo menos ter acesso às imagens, né? Porque eu acredito que isso iria confortá-la de alguma forma, se ela visse a imagem. E, principalmente, se ela visse que realmente era uma situação de crise, porque a gente sabe que ali ele não teve técnica suficiente para conter, mas pelo menos se a gente visse que a criança realmente estava em crise, ela estaria mais confortada nesse momento, por mais que ele de certa forma pode ter agredido a criança, mas ela não sabe o que aconteceu, ela não sabe nem se a criança realmente estava em crise. Então isso é o que ela relata pra gente, é o que machuca ainda mais, mas a forma com que ela fez de procurar
procurar a escola. Inicialmente foi adequada sim, primeiro ela tentou conversar, depois ela foi fazer o registro de ocorrência, mas, por outro lado, a gente também tem que pensar que algumas mães não vão conseguir conversar, seja porque não tem mais tempo ali, a escola já está fechada. Então, se seu filho apareceu com marcas de agressão e você não consegue entrar em contato com a escola naquele mesmo dia, vá fazer o registro de ocorrência. O que não pode é você esperar passar muito tempo, porque esse tempo ele pode fazer diferença na investigação. No caso dela, ela conseguiu entrar em contato com a escola no mesmo dia. Depois ela fez o registro de ocorrência. Tudo certo, mas se uma mãe não consegue entrar, às vezes a escola já está fechada no momento que a mãe viu as agressões, viu as marcas de agressões, então vá direto à delegacia. Sim. E uma coisa que se questiona é: e os outros funcionários da escola não viram nada? Ninguém tem nenhuma observação, dizer assim, em algum momento a criança foi levada à parte com o mediador, né? Ou então ficou na sala, ficou numa sala de regulação, porque algumas escolas têm aquelas salas de regulação, que a criança às vezes pode ficar um pouco sozinha. Não existe nenhum outro funcionário da escola em que percebeu também o vermelhidão, talvez no rostinho, ou o incômodo dele com as marcas. Nada. A escola inteira não percebeu, ou seja, foi algo que passou despercebido por toda uma instituição de ensino. É algo que a gente fica assim, pensando no abuso, como você falou, né? É um abuso psicológico, a gente não sabe. O Pietro, ele tem 6 aninhos, é um autista não verbal por enquanto, né? Está sendo treinado, mas ele ainda não consegue de forma funcional dizer foi fulano, fez isso, apontar, dizer. E a dor da mãe, que no momento em que recebeu o filho, fica em desespero, porque como que eu vou acalmar meu filho? O que ele está sentindo? Ele está com medo? Né? Será que ao levar para a escola, será que ele vai se deparar com a pessoa que agrediu, ele vai sentir medo? Será que ele vai sentir temor? Né? Quais são os sentimentos que está passando na cabecinha dessa criança? Eu acho que é isso tudo que está misturado aí dentro do coração da mãe, e que também vem dentro do meu coração, porque assim, eu também sou mãe de 2 crianças autistas. Não passei por uma situação como a da Ana, mas passei por uma situação difícil na escola, onde havia uma pedagogia punitiva, onde puniram as minhas filhas porque tombaram um morango no chão. Então, assim, e naquele momento, eu não sabia, fui saber depois e tudo mais. O que eu fiz? Eu tirei da escola. Então, eu entendo as mães que simplesmente falam assim, eu vou só tirar da escola. Porque você às vezes está tão exausta, está tão cansada, está tão esgotada, você acha que ninguém vai ver o seu filho. Porque se uma escola inteira não vê seu filho, você pensa que a sociedade inteira também não vai ver. A sensação nossa é essa, que a gente está entregue, né? Não tem. Mas não, acho que aqui é pra gente mostrar que a gente tem que se posicionar assim. A Ana falou das mães que entraram em contato. Eu queria muito receber essas mães. Eu queria muito. Eu acho que seria ótimo se todos viessem. Mas olha, todos os relatos eu ia lendo e chorando, porque não é fácil você lutar contra uma sociedade, agora eu não vou falar só da escola, que só nos aponta, que só nos julga, né? Que é apenas uma birra, que é apenas uma crise e que não é nada demais, mas não sabe o quanto a gente sofre para que nossos filhos sejam verdadeiramente incluídos na escola, incluídos em igreja, incluídos na sociedade. Ana, a gente sabe que o espectro ele é único, né? Uma criança autista, ela pode ser diferente, elas são diferentes. Então eu gostaria de saber de você, no caso do Pietro, ele tem algum gatilho para crise? Porque a educação inclusiva, ela é preventiva. Ela não é só você conter, é você prevenir também. No caso do Pietro, ele tem esse gatilho para alguma crise? Você tem ideia, tem noção do que pode ter acontecido para ele ter essa crise ali na escola? Então, Thaís, através das imagens que eu vou conseguir ver. Mas o Pietro, por exemplo, ele se regula correndo ali no pátio. E a sala dele era, inclusive, ali embaixo. Então, já era próximo dele se regular.
houve até um relato desse próprio mediador, alguns dias antes, me relatar questão que estava proibido dele sair da sala. Ou então, se fosse da sala, direto para o parquinho. Inclusive, no dia que aconteceu isso, que eu estava conversando com eles e que o Pietro estava correndo, no dia que eu não reparei, justamente foi levado para mim essa pauta. O próprio mediador falou comigo, na frente da professora, que o Pietro estava proibido de ir para o pátio. Que a ordem da escola era que o Pietro ficasse ou dentro da sala ou fosse para o parquinho. Que, se necessário, ele levava até meio que a força Pietro para o parquinho. Aí eu falei com ele, não, a força não. E por que meu filho não pode ter acesso ao pátio igual as outras crianças? Porém, quando eu retornei com o Pietro, quase com os hematomas, a pessoa que eu procurei falou, inclusive falou com as palavras delas assim, eu falei para fulana, uma outra funcionária, que esse rapaz ia nos trazer problema, porque ele falou comigo, Ana, o que ele falou com você, que o Pietro estava proibido de ir pro pátio. Porém, não foi isso, dizendo a pessoa, porque ficou um dito por não dito, porque ela falou uma coisa e ele tinha falado outra. Até então ele tinha deixado a ordem que o Pietro não podia ter acesso ao pátio. E ela falou que não foi essas palavras que ela quis dizer, que era para a partir de 4h30, que era o combinado de eu pegar ele mais cedo, devido à saída, quando é 5 horas da tarde, que ele sai junto com os amigos, é muita criança no pátio e ele se desregula. Então, por isso que até hoje eu pego ele mais cedo um pouco, para não deixar ele sair 5 horas, a não ser, lógico, quando acontece algum imprevisto. Mas eu tento sempre pegar ele antes das 5, para ele não se desregular nesse período de muita gente, muita criança saindo, correndo. Então, assim, ficou uma coisa dito por não dito. Eu não sei até hoje qual foi a verdade, se ele estava ou não proibido no pátio. Mas o Pietro, por exemplo, ele não gosta de se sentir coagido, preso. Então, eu não sei, no dia, até quando eu fui falar da câmera, eu questionei, né, porque a imagem, que eu queria ver as imagens, que o único lugar que me falaram lá na escola que não tem câmera é no banheiro. E também eu não sei se o mediador levou o Pietro no banheiro, se isso tudo aconteceu dentro do banheiro. Por isso que eu achei super importante levar para a polícia, porque eles vão analisar. Eu, como mãe, eu sei se meu filho entrou de um jeito e saiu do outro do banheiro, saiu chorando, com a mão no rosto, porque do jeito que tá aquilo no rosto, não foi uma criança que fez, foi um adulto. Então eu não posso julgar qual foi o adulto que bateu em Pietro. E a princípio não é adequado a criança entrar só com o mediador no banheiro, né? A princípio não é adequado. Ele, inclusive, antes disso acontecer, meu esposo falou com ele mesmo, que estava incomodado em questão de ser um mediador homem. Mas ele me relatou que a escola tinha proibido dele entrar sozinho com o Pietro no banheiro para levar auxiliar junto, com a porta aberta, e inclusive que ele não poderia botar, por exemplo, o próprio Pietro no colo. Eu achei super importante isso. Agora, no dia, eu não sei o que aconteceu. Eu ainda não tive acesso às imagens. Então... E em algum momento o Pietro já teve crises na escola e você foi avisada, foi informada? Sim, ano passado o Pietro deu alguns momentos de crise em relação a uma sala sensorial que ele queria ter acesso e não podia, porque era sala de crianças pequenininhas. E a escola me ligava. Tinha dia que eu não saía nem dali de frente, eu já ficava com o carro ali na frente esperando, para ver se ele ia dar crise ou não, se ele ia querer entrar na sala ou não. Então, ano passado eu tive sim esse suporte. Esse ano não tinha acontecido dia nenhum ainda. E outra coisa que eu questionei foi isso também, porque a escola tem meu número, tem o número do meu esposo, tem o número da minha sogra, tem o número da minha tia, tudo isso a gente coloca na ficha. Eles dizem que tentaram entrar em contato comigo, mas eu pego o telefone e mostro que não tem nenhuma chamada perdida, nem pelo WhatsApp e nem pelo normal. O que tem no WhatsApp, às 3h30 da tarde, a escola me mandou uma mensagem dizendo para pegar o Pietro às 4h30, como era o combinado, porque ele estava um pouco agitado. Foi essas palavras que estão aqui. Ana, para você vir buscar o Pietro às 16h30, porque ele está um pouco agitado. Em casa, minha mãe estava lá em casa, meu padrasto, minha mãe até falou assim, gente, como que se manda uma mensagem
para pegar daqui a 1 hora, ou de 2 em 1. Ou ele vai botar a escola abaixo, ou então ele não tá dando crise, não tá agitado, porque como que bota para pegar? E se já era o combinado de pegar 4h30? É porque provavelmente já estava tendo problema. As minhas, quando ligavam antes, é porque era para buscar antes. Nunca quando liga 1 hora antes, meia hora antes, quando não é lembrando de vir buscar, não. É porque aconteceu alguma coisa, a criança não tá bem, ela tá desregulada. Provavelmente já tinha acontecendo alguma coisa anormal, né? Alguma coisa anormal. E sim, eu acredito nisso também. A gente sente muito, assim, não existe palavras para poder a gente dizer assim, Ana, se eu te disser isso vai te confortar. Não existe. Mas o que a gente quer é justiça. Aí a bola fica com a Thaís, que a Thaís é a pessoa da justiça, né? Mas na verdade já está sendo investigado, né? O que tem que ser feito pela justiça já está sendo feito. O nosso papel aqui, como eu falei, é levar esse caso como força. E quando eu falei que eu queria conhecer essas mães atípicas que os filhos sofreram esse tipo de agressão, eu tô falando sério, gente. Nem que eu faça um grupo no WhatsApp, eu queria conhecer essas mães. Porque não é possível esses rostinhos serem apagados e a sociedade deixar de lado e a gente só viver de trocar em escola. Não é possível. Eu acho que a gente tem que começar a fazer algum movimento que realmente as pessoas falam assim, não, essas mães não estão de brincadeira, elas sabem de lei e tem a lei Berenice, né, Thaís? Tem lei de inclusão, né? A Thaís explica isso sempre aqui no programa. Tem sempre as leis de proteção, de direito de inclusão, mas na prática o que a gente vê é falta de profissionalismo, falta de capacitação e falta de amor, de ética, né? Porque quando a gente fala de agressão aí, você já não transcende o seu diploma. Você está falando de amor, você está falando de amor ao próximo, né? Então é algo assim... E são coisas que a prevenção, ela poderia ser evitado isso se a escola prevenisse, porque hoje a gente fala do mediador, que aparentemente foi ele o culpado, a gente não sabe ainda, mas aparentemente isso que aconteceu, mas a escola também tem responsabilidade nisso. Primeiro porque era um funcionário da escola, segundo que a escola também tem obrigação de treinar seus funcionários para isso, ela não pode simplesmente contratar uma pessoa, colocar para cuidar de um PCD, colocar para cuidar de uma criança autista, sem saber se tem realmente experiência, e não digo uma experiência ali na área que ele trabalha, mas até mesmo psicológica, porque uma pessoa capaz de cometer uma agressão com uma criança não verbal, muito provavelmente não tem condições psicológicas de trabalhar com crianças. Isso é verdade, totalmente verdade. E já é até questionável, né? Por que dessa mudança de mediador para mediador homem, como você falou, né? O que está acontecendo, né? Antes ele tinha mediadora mulher. Ano passado, sim. Esse ano, mas assim, no primeiro dia de aula dele, a psicopedagoga da escola me chamou e me falou que todos os meninos autistas da escola estavam colocando como mediador homem. E todas as meninas autistas com mulheres. Até então, eu não fiquei tão confortável, mas eu também não quis relatar a escola, porque eu não sabia se existia uma lei que pudesse ser homem ou não com nossos filhos, e eu não posso julgar. Na minha concepção, a minha confiança está na escola, que é a quem eu pago e a quem eu fiz o contrato com a escola. Então, na minha concepção de mãe, eu tenho que confiar em quem a escola está confiando de colocar. E lembrando, Jéssica, você falou da questão das mães, não foi na mesma escola, tá, gente? Foram em diversas escolas, públicas e particulares aqui de Campos. Então, você vê que realmente, como a Jéssica falou, é um caso a se pensar realmente de nós mães nos unirmos e as escolas verem que nós não estamos paradas, que nós não vamos deixar para lá. Não é só em questão do Pietro, lógico, foi meu filho, infelizmente, que ficou todo roxo. Até hoje, ainda tem uma marca roxa nele. Até hoje. Então, assim, não é só em questão do ser o Pietro, mas quantos e quantos Pietros, quantos e quantas Marias, Jéssicas e outras crianças que passaram por isso e muitas das vezes também, igual o Pietro, não sabe falar, não sabe se expressar e nós mães não sabemos, porque... É aquilo, eu não posso julgar, mas hoje eu tenho uma dúvida como mãe no meu coração. Será que foi a primeira vez? Será que foi a primeira vez que ele perdeu a paciência com meu filho? Ou com outros filhos?
Será que antes da agressão física já não vinha uma agressão psicológica? Eu não posso dizer. Então, infelizmente, é um caso a se pensar, uma dúvida que fica dentro de mim, mas que por isso que eu quero tanto ver as imagens, por isso que eu quero tanto ter acesso às imagens, para me ter certeza e poder dizer o que aconteceu. Ana, você teve algum apoio de algum órgão público, de alguma pessoa pública que te ajudou, te orientou em alguma coisa aqui na nossa cidade? Sim, eu posso dizer nomes? Melhor não. Melhor não. Não tive acesso a apoios de órgãos públicos, não. Mas uma pessoa conhecida aqui da cidade, vou dizer assim, um vereador, não vou falar nome, no mesmo dia, quando viu o meu vídeo, entrou em contato comigo, pediu para mim ir no gabinete, conversar e disse que iria me ajudar a me instruir também como agir, né? Então, mas ainda não tive uma segunda reunião, até porque eu estou esperando também as imagens da delegacia, né? Não sei, eles me ligarem, me chamarem, me convocarem a comparecer lá e eu conseguir ter acesso a essas imagens. Então, assim, ainda estou no aguardo, mas... Tá, vamos esclarecer aqui essa questão da investigação. Quando foi essa agressão? Qual data? Dia 17. Então, a princípio, o inquérito ele vai ser analisado em 30 dias, tá? A investigação, ela pode ocorrer em até 30 dias, sendo que, se houver necessidade, pode haver uma prorrogação. Então, a princípio, 30 dias, você vai ter um posicionamento. Mas, se por algum acaso não foi possível completar a investigação nesses 30 dias, aí pode ter um pedido de prorrogação. Então, a gente ainda está nesse prazo para você ter uma resposta. Entendi, eu tenho que aguardar, né? Sim. E falar, lembrando que a gente está falando aqui da culpa da mãe, né? Que vem sempre essa culpa. Quando você falou, tocou meu coração demais nisso. Será que foi a primeira vez que ele perdeu a paciência com meu filho? Ai, dá aquela dor, aquela culpa daquilo que a gente não consegue tocar, daquilo que a gente não consegue ver, que a gente não tá lá para proteger o nosso filho e como que ele está sendo tratado, né? E também a dor e a sensação de ser traída pela escola, né? Porque você confiou o seu filho à escola e você se sentiu traída porque você recebeu o seu filho machucado, psicologicamente afetado, a gente não sabe o quanto, né? Assim, sofreu psicologicamente. E também você foi coagida, de certa forma, né? Do medo da denúncia, né? Porque a escola tentou, de alguma maneira, tentar te coagir, né? Naquele período, né? A escola marcou uma reunião 5 dias depois com o advogado da escola, comigo e meu esposo. E, resumindo, como se não fosse dar em nada, que a princípio eu falei, o que vocês viram? Porque já que eu não posso ver a imagem, o que vocês viram? Porque eu queria um posicionamento, porque tava como se nada tivesse acontecido. E o Pietro roxo. Não, eu falei, o que vocês viram? O que nós vimos a princípio foi uma contenção. Eu falei, mas contenção de deixar o menino roxo daquele jeito? Com marcas, como tá até hoje? Eu falei, eu pego ele lá e trago ele aqui agora para você ver, com o próprio advogado. Eu trago agora para você ver. Porque deixar o menino roxo daquele jeito, isso não foi contenção, isso foi uma agressão. Em todo tempo, em todo momento, quando eu fiz o vídeo com a minha cunhada, eu falo isso. Pra mim, não foi uma contenção, foi uma agressão. Até porque ele já teve outras crises e nunca foi necessário essa força toda. Nunca. Ele já foi com o braço vermelhinho, que no outro dia só é normal. Mas é normal porque até eu, como mãe, quando vou segurá-lo, ou até o pai, quando a gente precisa contê-lo, marca, mas marca vermelho, uma coisa que uma hora depois some, não a ponto de deixar roxo daquele jeito. E ele foi bem avaliado lá no corpo de delito, no exame que ele fez? Eu nunca tinha precisado, infelizmente, ir no corpo de delito, eu não sei como é, mas sim, o médico recebeu ele, eu achava, né, até
leigo da minha parte, que tirava-se um monte de foto e tal. Não, o perito analisou, viu as imagens, viu a mancha pessoalmente dele e escreveu tudo e disse que fica tudo arquivado lá no processo. Então, eu até falei com ele, eu tô aqui com as imagens, com as fotos, ele falou, não, você vai guardar, porque você vai precisar para incluir lá no processo da delegacia. Mas aqui, para mim, eu já vi o suficiente. E a delegacia recebeu as fotos? Não, ainda não recebeu. Ainda não receberam as fotos. Eu até já tive lá para poder entregar tudo, mas a pessoa... A primeira vez quando eu fui, a delegacia me explicou que ainda não tinha... um investigador responsável. Isso, não tinha colocado na mão de um investigador responsável. Designado a um investigador. Mas que assim que designasse, era para me estar retornando alguns dias. Aí, quando eu retornei, teve essa troca de delegado lá na delegacia. E o investigador, aí já tem um investigador com tudo, inclusive com as imagens, que a minha preocupação era de a escola não entregar as imagens. Eu, como mãe, fiquei muito preocupada, de como ouvi vários relatos de escola dar fim nas imagens. Então, eu fiquei muito preocupada com isso, a falta de confiança, infelizmente, e corri para a delegacia para saber. Então, eles falaram que entregaram, sim, as imagens e que agora realmente já está com o investigador e que eu tenho que aguardar. Não está sendo fácil, não está sendo fácil. Eu continuo noite sem dormir, eu continuo com a pressão alta, eu continuo muito apreensiva e preocupada, mas eu tenho que esperar. Como a doutora falou, eles têm esse prazo, então agora eu vou aguardar. E confiar, eu confio na justiça. Algumas pessoas também mandaram mensagem dizendo a justiça é enrolada, não dá em nada, mas eu não acredito nisso, não. Eu acredito que a justiça vai ser feita sim, e que eles vão analisar essas imagens, eles vão ver o que aconteceu, vão me chamar e eu vou ter acesso, poder dizer, voltar aqui depois, Jéssica, e poder dizer depois o que eu vi, qual foi a minha sensação de ver as imagens, porque eu quero sim. Eu quero que as mães tenham forças de lutar pelos seus filhos e que não apenas troquem de escola, porque as escolas que precisam, sabe, cuidar dos nossos filhos, abraçar os nossos filhos. Uma vez eu falei isso em outro problema que eu tive com a escola ano passado, que eu falei que eu não queria que meu filho fosse amado na escola, não, porque amor eles têm em casa e tem de sobra. Agora, respeito e inclusão, eu exijo que as escolas façam com meus filhos. Sabe por quê? Porque é muito triste, é muito duro. Nós, mães, vivemos atrás de terapia, briga com plano de saúde. Então, no mínimo, um conforto, uma dignidade para os nossos filhos, uma escola, um respeito, essa é a palavra, a gente quer. E foi essa a minha maior indignação mesmo. Vamos aproveitar esses momentos finais para convidar o pessoal para entrar nesse movimento com a gente, né? Formar um grupo, conversar, fazer encontros para que a gente possa, as mães trocarem experiências e a gente que já tem essa vivência, tanto emocional quanto jurídica, também passar informações para essas mães que precisam de um apoio, não só o apoio jurídico, mas um apoio também emocional, um apoio realmente para as suas necessidades, porque isso é importante e isso também pode ajudar outras mães a terem coragem de falar, de relatar o que está acontecendo. Então vamos entrar nesse movimento. Com certeza. Aqui eu queria deixar algumas frases de impacto para vocês estarem refletindo aí, que é o seguinte: inclusão sem preparo pode virar violência. Então fica aí essa reflexão. Uma outra reflexão: cuidar não é conter a força. Então, tá em crise, segura forte. Não é isso. Tem técnica, tem psicóloga que ensina a técnica de como acalmar a criança. Uma criança não verbal também comunica dor. Por mais que a criança seja não verbal, ela vai comunicar dor, né? Do jeitinho dele, do Pietro. Talvez a gente não consiga entender na hora. Às vezes ele vai demonstrar depois brincando. Eu sou estudante de psicanálise e a gente aprende que na brincadeira a criança vai demonstrando o que ela vai sentindo, e isso é muito real. Aconteceu isso com minha filha lá, naquela escola onde ela sofreu uma pedagogia punitiva. Ela começou a botar todos os ursinhos dela de costa de castigo e ficava vigiando, e eu comecei a observar essa brincadeira dela, e aí eu observei que ela estava brincando de castigo e eu nunca castiguei ela. Então a criança não verbal, ela consegue sim transmitir o que ela está sentindo,
através de movimentos, seja agora, isso às vezes vai acontecer um pouquinho mais para frente, coisas simples, mas elas vão transmitir. Outra coisa também, silêncio também é violência, tá? Então ficar em silêncio, eu vi, mas eu não me posicionei, também faz parte da violência, né? Então, assim, isso é para todos os funcionários da escola, tá? Que às vezes eu olho o mediador fazendo uma coisa errada, mas fico em silêncio, porque eu não quero me meter nisso daí. Também é violência. E a omissão também pode ser crime, Jéssica. Isso aí. Eu fiquei muito pensando nisso mesmo. Será que ninguém viu o Pietro chorando? Será que ninguém viu ele machucando meu filho? Será que ninguém ouviu? Porque a escola, ela é toda de vidro. Ninguém viu, ninguém ouviu. E parece até que nada aconteceu. Eu vou fazer agora um bate-bola. Eu sempre faço bate-bola no final, já tá virando já de plástico. Eu vou fazer uma pergunta e aí tentar responder com a primeira palavra que vier à sua cabeça, de coração, e da forma mais simples que você quiser. O que essa experiência te ensinou sobre cuidado e responsabilidade? Falta de amor e empatia nas pessoas. Falta de amor, verdade. Falta de amor e falta de empatia nas pessoas, em algumas pessoas, né? Thaís, o que você acha que a sociedade ainda precisa aprender sobre esse tema? Precisa aprender a inclusão, né, Jéssica? Porque muito se fala em inclusão, mas na realidade a gente vê que as pessoas não sabem o que é. Então, a sociedade precisa aprender inclusão. Sobre inclusão. E o meu, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui para quem está ouvindo agora, qual seria? Então é mais fácil. Gente, a mensagem é essa: compartilhe esse podcast, esse programa aqui com outras mães. As mães que se sentiram, que se identificaram com a dor, com a situação que a Ana passou, que procurou a Ana, também queira me procurar, pode mandar mensagem no direct. A gente pode fazer um grupo, até mesmo no próprio Instagram pode fazer um grupo, não é, Thaís? Sim. A gente pode fazer um grupo de comunicação. E esse grupo ser uma rede de apoio. E, inclusive, essa rede de apoio pode se tornar uma blindagem pra gente. Porque se a gente se sentir unidas, fortalecidas, o que aconteceu com uma, todo mundo vai ficar já em alerta. Porque foi como a Ana falou, não é sobre uma escola isolada em Campos. O que ela recebeu foram comentários de várias escolas públicas e particulares. Então, é como a Thaís falou, a inclusão a gente ainda está aprendendo. As escolas ainda estão aprendendo como lidar com os nossos filhos. Mas a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar que a violência, que a dor, que a falta de conhecimento ao lidar com os nossos filhos seja algo banal e que não vai dar em nada. Vamos fazer, sim, um apoio umas com as outras. E eu convido vocês a isso, a estarem comentando aqui também, a estarem comentando no vídeo do YouTube. No Facebook fica gravado, tá, gente? Então pode comentar lá também se tiverem outras ideias. As mães, se quiserem comentar no Facebook da Rede Aurora, fica gravado. Então pode comentar que a gente vai ler e vai ser muito importante, tenho certeza. Um grande abraço. Eu quero primeiramente agradecer. Obrigada, e minha filha. Um abraço, assim, né? Um abraço que nunca vai ser. Nem nos acolher e dizer que você não tá sozinha. Amém. E Obrigada, que a gente minha filha. entende, que a gente sente muito pelo que aconteceu. Eu tenho certeza que o Pietro vai ficar bem, vai deslanchar e que isso vai ser só uma parte mínima da história dele. E principalmente que você não teve culpa, né? É importante falar, você não teve culpa e o Pietro muito menos. E outra coisa, Jéssica, só para finalizar, que eu acabei não relatando com vocês, você falou uma coisa certa de brincar, que a criança até brincando mostra algum tipo de agressão. Eu não posso garantir se foi no banheiro da escola, porque eu não vi as imagens. Mas o Pietro está regredindo, ele não quer entrar no banheiro para fazer xixi, coisa que ele já estava indo. Então é uma coisa assim, que eu já conversei lá na clínica com as meninas, eu quero observar mais, para não falar besteira, né? Mas eu tô achando que o Pietro está com medo do banheiro. Então, quando você agora falou essa questão do brincar, veio isso à minha mente, que eu quero observar mais em questão isso. Porque ele tá prendendo xixi, fazendo na roupa, coisa que ele já não fazia. Na minha concepção de mãe, ele está com medo do banheiro. Então, vamos observar mesmo nossos filhos, porque eles dão sinais.
Gente, muito obrigada por tudo. Ana, muito obrigada. A fala da Ana é importante. Obrigada a todos que participaram. Vamos trazer esse tema para uma outra abordagem. E com certeza um grande abraço a todas as mães. Um abraço de acolhimento e de força para todo mundo, tá bom? Um beijo, obrigada para quem participou, quem tá aí, ó, Anderson, Regina, Anderson, Letícia, quem eu não consegui falar os nomezinhos, muito obrigada. E teve gente que falou, um monte de gente que falou. Caso tivesse sido uma contenção, era uma obrigação da instituição informar tal ato aos familiares, com certeza, Kevin. Yara, creio que a angústia maior é essa, e você não ter a noção do que realmente houve, com certeza. Rafa Maron, muito importante essa troca, que isso incentive outras mães. Parabéns pela atitude. Obrigada, Rafa. Letícia Abreu Peçanha. Muitos se calam por medo, por ameaça, por medo de perder o emprego, mas se a dor de uma criança não te comove, você já não tem mais coração. Meu Deus! Falou tudo, Letícia, parabéns. Estava te convidar aqui para o programa. A Letícia também falou, justiça vai ser feita, isso não vai ficar assim. Muito obrigada, gente. Um beijo a todos e podem continuar comentando no Facebook, tá bom? Abraço.